Shalom, sou Isabel Silva com mais um vídeo nesse canal Kadima. Quero nesse vídeo trazer uma revelação tremenda da parte de Deus, que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 44, que diz: E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Veja que nos versículos do 1 a 38 do mesmo capítulo 22 de Lucas, que não irei ler para o vídeo não ficar longo, mas depois você lê, Jesus e os discípulos estavam na casa do homem que levava o cântaro de água. No versículo 39, Yeshua, Jesus e os discípulos saíram daquela casa e foram para o Monte das Oliveiras, visto que era de costume Jesus ir para o Monte das Oliveiras. Mas com um detalhe, essa trajetória, ir para o monte em um período que chegaria a Páscoa, para os discípulos era apenas mais uma ida ao monte, em uma noite comum, como sempre foi. Mas para Jesus, não era mais uma Páscoa comum, nem uma ida ao monte normal. Era o início do seu mártire. Oliveira é uma árvore que tem como fruto azeitona, que no hebraico é zait. Da azeitona é extraído o azeite, que em hebraico é shemen. Para o azeite ser extraído, a azeitona precisa ser bem prensada. Também foi assim com Jesus. Como podemos ver que o psicológico de Jesus foi prensado assim como a azeitona, que ele suou sangue em uma extrema agonia em sua alma. Jesus não foi para o Monte das Oliveiras por acaso, não. Era necessário ele ir para lá, pois o Monte das Oliveiras remete ao livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 11, que relata quando Noé solta uma pomba e ela retorna com um ramo ou folha, dependendo da tradução, de oliveira, em seu bico, após o dilúvio. Aquilo foi um sinal de esperança e redenção para Noé e sua família. Assim foi Yeshua, quando foi ao Monte das Oliveiras. Ele é a nossa esperança e redenção. No versículo 40, Yeshua, Jesus, estava alertando os discípulos que eles orassem, pois o inimigo estava à espreita, esperando uma oportunidade para agir, que eles fortalecessem em oração para não cair em tentação. No versículo 41, Jesus se distanciou dos discípulos para orar. Ele se prostrou diante do Pai. Jesus tinha uma vida de oração. Sendo ele perfeito, imagina nós, imperfeitos que somos, o quanto precisamos orar. Jesus vivia em constante oração para não pecar, e em cair em tentação, pois ele, sendo um homem perfeito, estava sujeito a pecar, mas em tudo ele venceu. Por isso que Jesus orava e o Pai o fortalecia. Jesus, como Deus, não precisaria orar, mas como homem, sim, porque ele ora para não cair em tentação, e pecar, se tornar um homem pecador. Mas em tudo ele venceu como um homem perfeito, sem pecado, pois se ele tivesse pecado, ele se tornaria imperfeito, e a oferta imperfeita e manchada de pecado não serviria. No versículo 42, que Jesus fala do cálice, vou deixar esse assunto para outro vídeo, pois esse cálice que Jesus pede para o Pai afastar dele foi profetizado e está na Bíblia. O que este cálice era? O que significa esse cálice? Pode ter certeza, é tremendo demais, Mas vamos lá. No versículo 43, um anjo do céu veio animar Jesus, pois a palavra confortar significa animar. No versículo 44 diz que Jesus foi posto em agonia. Veja que a palavra posto, segundo o dicionário, significa, primeiro, colocado em determinado lugar, segundo, declarado, dito e afirmado. Yeshua foi colocado em um estágio de agonia. Se você ler
Se você ler, né, mais uma vez o texto, diz que ele orava intensamente, ou seja, não foi só a agonia, né, que fez Jesus suar sangue, mas também a oração intensa. Vamos ler mais uma vez o texto que diz, né? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Fico pensando, né? Será que Yeshua orava intensamente, pedindo forças ao Pai para não pecar, pois o que viria sobre ele seria algo que estava além das forças humanas, né, e de sua vontade. Veja que, se Jesus pecasse, ele não seria aceito pelo Pai, pois o cordeiro tinha que ser sacrificado sem mancha, né, sem mancha de pecado. Jesus suportou até o fim e manteve-se impoluto até a sua morte. Veja que, se ele tivesse pecado, ele também não teria ressuscitado para a vida eterna. Não era apenas a salvação da humanidade que estava em jogo, mas também o próprio Jesus. Se ele pecasse, ele morreria em pecado e, consequentemente, ele não ressuscitaria. Veja que Jesus, mesmo na cruz, ele foi tentado de várias formas, pelos fariseus, até pelo ladrão, né, na cruz. Mas por que tudo isso? Era para fazer Jesus pecar. O diabo não queria que Jesus morresse sem pecado. Ele queria que Jesus morresse em pecado. Assim como o anjo veio confortar Jesus, aquele ladrão que se arrependeu foi um conforto para Jesus continuar sua missão, mesmo ainda na cruz. A morte foi um passaporte, né? E a cruz o veículo para Jesus voltar para o Pai. Ele tinha que perseverar até o fim, por ele e pela humanidade. Eram gotas grandes de sangue que escorria até o chão. O cordeiro já estava sendo preparado, ou seja, Jesus já estava sendo dado em sacrifício. Jesus venceu e voltou ao Pai e nos garantiu a salvação. Que o Eterno assim abençoe e não deixe a Mashiach. Shalom.